Eu quero começar esse vídeo falando o quanto eu tô feliz de estar sendo constante aqui no YouTube. Isso nunca aconteceu de todas as vezes que eu tentei iniciar alguma coisa aqui. Esse é o 15º vídeo que eu digo, né? Vídeo grande que eu faço. E, gente, eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Então, assim, é cansativo. Muitas vezes eu gravo à noite, depois do trabalho, né? Algumas vezes sábado de manhã. E eu não tenho como agradecer. Muito bom. E esse vídeo aqui, ele, de todos os que eu já fiz, os 14 que eu já produzi pra cá, é o único que eu não fiz roteiro. Vocês acreditam nisso? Eu, de verdade, estava conversando com uma amiga e ela falou pra mim que seria muito legal falar sobre o tema, que é coragem. E aí, quando eu fui fazer um roteiro de fato, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou na fala mesmo, eu acho que eu vou falar o que eu sinto sobre esse assunto. Não sei o que vai dar aqui nesse vídeo, não sei o que vai sair, mas vamos lá, vamos na espontaneidade mesmo, né? Eu gosto de fazer perguntas porque isso aqui pra mim, gente, é uma conversa, né? Todos os vídeos que eu fiz até hoje, pra mim, eu estou conversando com você que tá me assistindo. Então eu te faço uma pergunta, o que é coragem pra você? Você se considera uma pessoa corajosa? Eu tava conversando com uma amiga e ela comentou comigo que eu poderia fazer um vídeo falando sobre coragem. Era um dia que ela tava bem reflexiva, pensando sobre o tema, por conta de questões da fé dela e tudo mais. E ela falou assim, nossa, Fê, você podia fazer um vídeo, né, falando sobre coragem. E esse assunto, ele ficou no meu coração. Todas as vezes que eu vejo um potencial de um assunto que pode virar vídeo, eu guardo dentro do meu coração. E em algum momento, eu vou falar sobre isso. É um tema, assim, que eu acredito que seja muito abrangente. Se a gente for falar sobre a palavra coragem, a gente pode ir para qualquer caminho. Só que aqui eu vou falar exatamente o caminho que tá no meu coração. E aí, para me nortear, eu fui lá no Google pesquisar o que seria a definição de coragem. O que é que o dicionário fala sobre essa palavra? E o dicionário fala o seguinte: uma moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez. É firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou um momento difícil. Cara, o que mais me pegou aqui na definição de coragem que tem no dicionário é essa parte da moral forte perante o perigo. Isso, na verdade, na minha cabeça, é algo muito heróico. É você, de fato, ter coragem de acreditar no que você acredita. Não sei se você me entende o que eu tô falando. A profundidade disso. Na minha cabeça, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente não precisa ficar o tempo todo defendendo essa coisa. Mas a vida que a gente leva precisa estar de acordo com aquilo que a gente acredita. Eu tenho certeza que você concorda com isso que eu tô falando. Mas, se você for pensar, podem existir situações na sua vida em que você falta com a coragem para ser aquilo que você acredita. E isso acontece muitas vezes pelo medo, né, da gente não conseguir ir adiante ou então explicar de uma forma muito boa aquilo que a gente acredita para aquela pessoa que tá ouvindo a gente, ou sei lá, é medo. Eu acredito que a palavra é medo. Só que é por isso que isso me pegou bastante, essa questão da moral forte. Moral forte perante o perigo. Porque eu acho que coragem mesmo é isso. É você estar em perigo, é você perceber que aquilo, sei lá, pode destruir a percepção do que o outro tem de você. Isso pode, às vezes, até mesmo tirar sua vida, até mesmo te deixar totalmente desconfortável. Então, eu acho que a coragem, é muita coragem a gente conseguir ter uma moral forte diante de algo que a gente considera que, na verdade, é um perigo para nós. Diversas vezes eu já vivi situações em que a forma como eu agi, como eu falei, como eu me posicionei, não estava de acordo com o que eu acreditava. E eu percebi que naqueles momentos eu faltava com coragem. Até hoje eu me vejo em situações parecidas. Eu acredito que quando eu era mais nova, eu tinha mais coragem de mostrar aquilo que eu acreditava. E sim, eu posso dizer que talvez eu era mais corajosa. Isso me faz pensar que muitas vezes a pureza do coração, ela faz com que a gente tenha um pouco mais de coragem, porque a gente acaba não se importando muito. Na verdade, a gente não tem nem conhecimento de que algumas coisas podem ou não mudar a percepção do outro sobre mim. Pensando bem, quando eu olho para eu mais velha, eu sinto muito orgulho de quem eu tenho me tornado. Só que o conhecimento da vida, os sofrimentos, as coisas que você vai construindo na vida, faz você perder aquela pureza, aquela inocência que se tem
quando não tem idade. Eu não sei se você vai conseguir me entender. Eu não tô dizendo que é muito melhor ser mais jovem do que ser mais velho, mas eu acredito que a vida ela vai trazendo um pouco de malícia pra nós. E a malícia ela faz a gente perder a coragem. Eu acredito nisso, né? E assim, se eu for pensar em uma maneira de combater isso, eu diria que ficar forte naquilo que você acredita. E de fato ir com medo mesmo. Porque eu fui olhar umas outras definições de coragem, embora eu não tenha feito o roteiro, eu pesquisei sobre a palavra coragem. E aí eu fui ver outras definições, dizia que coragem é fazer algo mesmo com medo, né? E eu acredito 100% nisso. Eu tenho uma situação na minha vida em que eu posso contar aqui pra vocês, que é uma coisa muito simples, em que eu tive coragem de agir mesmo com medo. E é uma coisa boba, tá? Cara, eu tinha muito medo de dirigir. Dirigir pra mim era algo surreal. Eu, de verdade, nunca acreditei na minha vida que qualquer carro que alguém soltar na minha mão, eu consigo fazer o carro sair do lugar e chegar no lugar que eu preciso e utilizar aquele carro da forma que eu preciso naquele momento. E hoje eu sou assim. Eu acredito que isso aconteceu pelo um ato de coragem que eu tive comigo mesma. Existem situações na vida que você vai precisar agir. Só tem você vai precisar fazer aquilo. Só que eu tive medo de dirigir praticamente boa parte do meu tempo de carta, né? Eu tenho mais de 10 anos de carta. E faz o quê? Dois anos que eu dirijo, sabe? Que eu não tenho medo de dirigir, que vou pra qualquer lugar. Em algum momento eu tive que tomar coragem. Em algum momento, a situação que eu vivia realmente tinha que me incomodar pra eu ser diferente. E aí, esses dias eu tava conversando com a minha sogra, inclusive hoje eu tava conversando com ela, e ela me falou um negócio que eu acho que define muito a coragem. Teve um dia que ela precisava levar a filha dela pra escola, né? E aí, esse dia tava chovendo, e ela não levou a filha dela pra escola, porque tava chovendo e tinha 2 carros na garagem. Só que ela tinha medo de dirigir. Na verdade, ela nunca tinha tomado uma ação pra dirigir. E aí, nesse dia, ela realmente olhou pra si e falou assim: cara, eu preciso mudar isso. Isso não pode existir mais na minha vida. Ela foi na autoescola, fez o processo pra começar a tirar a carta dela, tirou a carta dela e tomou coragem. E foi dirigir por aí. A minha história não é parecida com a dela, mas eu percebi que teve um momento da vida que eu fui forçada, eu me forcei, na verdade, de aprender a dirigir, porque isso ia facilitar a minha vida e a vida daqueles que dependiam de mim. Eu percebo que a coragem, ela vai dar um presente pra gente em diversas situações. Aqui eu tô falando de algo bobo, que é, cara, dirigir. É algo bobo. Pra mim é algo muito grande, tá bom? Mas eu diria que é algo simples, né? Muita gente dirige. Não é uma coisa que só uma ou outra pessoa faz no mundo. Muita gente dirige. Mas imagina aonde que a coragem pode te levar. Já parou pra pensar nisso? A coragem pode te levar pra diversos lugares. A um sucesso profissional, porque você decidiu fazer aquele projeto sair do papel e da sua cabeça. Ela pode te levar a uma vida totalmente mais feliz, porque você decidiu ter coragem de buscar ajuda, sei lá, tenho depressão, decidi fazer terapia, tenho um problema em tal lugar da parte do meu corpo e decidi que eu ia fazer a cirurgia, ia ter coragem de fazer a cirurgia, enfim, né? Eu não sei em qual aspecto da sua vida que você precisa ter coragem para as coisas saírem do lugar, mas a coragem, ela é uma coisa muito, muito, muito importante, pelo menos pra mim. Eu falei aqui da direção, mas, cara, eu tenho diversos outros exemplos na minha vida que a coragem mudou a minha forma de ser, a minha forma de, sei lá, enxergar a vida. Essa é uma definição de coragem minha, tá? Eu já dei aqui umas definições pra vocês que eu pesquisei, mas a definição que pra mim eu tenho de coragem é você conseguir sustentar a consequência daquilo que você decidiu. Cara, eu tava tomando banho quando eu pensei nisso, vocês acreditam? A questão é que, assim, muita gente decide muita coisa o tempo todo. Eu mesma já tomei várias decisões na minha vida. Me casar foi uma decisão. Ser mãe foi uma decisão. Trabalhar com o que eu trabalho hoje foi uma decisão. Ser formada no que eu sou formada hoje foi uma decisão. E cada coisa que eu decidi na minha vida, eu percebi que tem uma consequência. E essa consequência, ela pode ser pesada e pode não ser pesada. Mas ela pode ser pesada. E aí, como eu vou reagir às consequências das coisas que eu decido? E muitas coisas que a gente decide vai ditar o restante da nossa vida. E eu digo isso porque, cara, o tanto de gente que eu percebo no mundo, tá? E aqui eu não tô falando de pessoas que são próximas de mim, pelo amor de Deus, gente, não é isso. Mas no mundo, que decidem coisas e não sustenta as consequências daquilo que decide. E aqui eu posso dar um exemplo clássico de casamento. Muitas pessoas se decidem casar, só que chega um momento da vida que olha pro parceiro ou pra parceira e diz assim: eu acho que eu não amo mais você, eu acho que tá muito difícil conviver com você.
eu vou me separar, né? Quantos famosos vocês não vêm se separando, né, por aí? E aqui não é um julgamento. Aqui é o seguinte, muita gente se casa achando que aquilo não tem uma consequência. E a gente tem que imaginar as consequências disso. O amor esfriar, né, na cabeça das pessoas, o amor esfria, é uma consequência de um relacionamento longo, sendo você com essa pessoa que você tá casado ou com uma pessoa X que você vai conhecer na vida por aí. O amor, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento. O sentimento oscila. Então nada na nossa vida pode ser baseada pelo sentimento. É claro que o sentimento vai ajudar a gente em muitas coisas. E aqui eu não tô desprezando o sentimento. Eu sou totalmente sentimentalista. Eu amo filmes de romance. Eu amo músicas românticas. Eu gosto do sentimento. Mas eu cheguei num ato da minha vida que eu entendi que o sentimento, ele não vai sustentar nada. Ele pode me ajudar em algumas situações, mas ele não vai sustentar aquela situação pra sempre. E por que eu tô falando sobre isso? Eu tô falando sobre coragem. E eu entrei no assunto de casamento. Ninguém se casa pensando em se separar. Isso é muito óbvio. Mas sim, você precisa se casar pensando que esse amor todo que você tá sentindo, ele pode se abalar. Um dia você pode não sentir ele dessa forma que você tá sentindo hoje. Só que aí o que vai ditar que você realmente segura as consequências daquilo que você decidiu, você vai olhar para aquela situação que você tá e você vai tentar mudar. Isso pode acontecer até mesmo numa amizade. Isso pode acontecer num relacionamento com alguém da família, né? Eu sempre vou deixar muito amplo, né, isso que eu tô falando. Às vezes eu falo casamento porque as pessoas se identificam mais quando eu falo sobre isso. E eu vejo muitas mulheres que decidiram ser mães, que queriam isso pra vida delas, né? E vulgo eu mesma, tá bom, gente? Eu mesma. Muitas vezes eu reclamo, eu falo, ai, eu tô cansada, ai, não sei o que, nossa, eu não dormi, ai, não sei o que lá. Enfim, é normal a gente reclamar, né? E eu sou uma dessas pessoas, cara, às vezes eu reclamo. Só que, eu decidi isso pra minha vida. Eu decidi ser mãe. As consequências disso serão pesadas e algumas leves, mas eu preciso lidar com todas elas. E eu preciso lidar com amor, principalmente porque eu tô lidando com outro ser humano. Tem uma outra questão também que é muito forte pra mim, que é relacionado à fé. Muitas pessoas, elas levantam uma bandeira da fé, ai, porque eu tenho fé, porque ai, eu tenho uma religião, ai, porque eu pratico, ai, porque eu amo isso, enfim. Só que no dia a dia, a prática dela de vida, a forma dela de ser e as consequências da vida não estão de acordo com aquilo que ela fala que acredita. E muitas vezes, às vezes pode estar perto de outras pessoas que pensam o contrário ou pensam diferente, essa pessoa meio que se adapta à opinião dos outros, mesmo ela tendo aquele valor dela, aquela fé dela, aquilo que ela decidiu ali atrás, que só ela sabe o quanto isso é importante. Se uma pessoa não é nem um pouco capaz de ser fiel àquilo que ela decide e ter coragem de viver aquilo em voz alta, e aqui eu não tô falando pra gente ser chata, tá? Porque eu já fui a louca da casa, eu já fui chata. E isso não me trouxe nenhum benefício. Quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Então, quando eu falo dessa coragem, eu não tô falando dessa chatice. Eu tô falando de a sua vida, aquilo que você é no dia a dia. E eu sempre vou bater nessa tecla mesmo. Aquilo que você é precisa estar de acordo com o que você acredita. Você vai carregar nas suas costas a consequência daquilo que você decidiu, sabe? Na minha cabeça, parece ser algo muito simples. E apesar de ser simples, não é porque é simples que não vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Ou vocês acham que é super legal, super maravilhoso eu estar num grupo de amigos e alguém soltar algo que não tá de acordo com o meu valor e eu perceber que eu preciso me posicionar em relação àquilo e eu me posicionar. Cara, aquilo causa desconforto. É claro que eu não vou ser chata em todas as situações, mas vão ter situações que eu vou precisar me posicionar. Principalmente quando isso afeta alguém que depende de mim. Se isso afetar minha filha, se isso afetar o meu marido, se isso afetar, sei lá, alguém importante, sabe? A coragem é tudo isso que eu acredito que falei aqui pra vocês, né? No fim, talvez o recado que eu tenho nesse vídeo pra você é: seja forte, seja corajoso, porque eu acredito que se você se enxerga sendo forte em algumas situações, você passa até a se admirar mais. E aquilo passa a ser algo muito bacana pra você. Você vai se olhar no espelho e vai falar assim, cara, eu tô gostando de quem eu tô me tornando, porque eu tenho coragem de ser quem eu sou, eu tenho coragem de defender na minha vida, naquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, e eu sou corajosa. Já pensou? Você consegue olhar pra você e falar assim, cara, eu sou corajosa? Hoje eu consigo fazer isso. Apesar de a covardia fazer parte de mim em algumas situações, eu percebo que mesmo quando eu sou covarde, eu tento puxar pro lado da coragem. Eu tento olhar pra aquela situação, cara, isso aqui não vai se repetir mais, sabe? E como a coragem, o contrário dela é a covardia, aí você já sabe como combater, né?
Eu acho que é muito mais fácil, eu já falei isso aqui, é muito mais fácil combater aquilo que a gente conhece. E se você conhece, tem um conhecimento de que o contrário da coragem é a covardia, seja covarde com a covardia, sabe? Fuja dela, não seja covarde. Isso vai fazer você admirar menos quem você é. E talvez a vida ela tenha um sentido um pouco ruim pra você. É onde ajuda, não tô falando que é a única situação que dá pra entrar em depressão, ansiedade, porque, enfim, né? Mas isso pode ajudar você a se afundar ainda mais em uma depressão, uma ansiedade, se você não tem coragem, sabe? Então, é um alerta pra você nesse vídeo. Seja corajoso, você não vai se arrepender. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final, ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.